Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 16 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Lealdade a Deus e a Sua Palavra. Existem alguns textos que aparecem aqui para nortear o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Eu vou selecionar dois. O primeiro deles, João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando pensamos a respeito da razão pela qual o Senhor Deus fez as revelações, ou deu as revelações que encontramos em sua palavra, nós temos que voltar um pouco no contexto da história. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, é mencionado que todos os dias o Senhor Deus, na viração do dia, ele vinha para conversar com Adão e Eva no Jardim do Éden. Essa comunicação acontecia cara a cara. Não havia nenhum tipo de limitação para que essa comunicação acontecesse. O Senhor Deus falava, o ser humano, homem e mulher, eram capazes de entender aquilo que era a mensagem da parte do Senhor. Perfeito. O problema é que com a chegada do pecado, Isaías 59, verso 2, vai dizer que um muro se levantou entre Deus e o homem. E agora a comunicação entre Deus e o homem foi muito prejudicada. Quando o Senhor Deus vem até o Jardim do Éden para conversar com o ser humano, como ele fazia, aliás, todos os dias, o ser humano fugiu dele, se escondendo entre as árvores do jardim, como se isso fosse possível. A partir de então, a humanidade tem relutado em se aproximar de Deus, de um Deus que é santo. O Senhor Deus precisava, agora mais do que nunca, depois de ter apresentado o plano da redenção para Adão e Eva, precisava dar indicações sobre os caminhos que a humanidade deveria trilhar para conseguir chegar até a salvação e a vida eterna, para conseguir escapar da condenação eterna. Como que ele faria isso? Bom, lá em 1 Pedro, você encontra o apóstolo mencionando que o Senhor Deus se escolheu alguns homens, deu a eles revelações através do Espírito Santo, para que eles pudessem entregar essa revelação às pessoas que estavam à sua volta, para que através dessa revelação eles pudessem encontrar os caminhos do Senhor e, ao mesmo tempo, alcançar a salvação e a vida eterna. Nessa perspectiva, entendemos que o que está na Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus para cada um de nós. Nessa perspectiva, temos aqui a possibilidade de poder compreender exatamente esse fato. Deus é um Deus criador, é um Deus redentor, é um Deus que se coloca diante de nós, não apenas numa perspectiva distante, ele não apenas nos salvou e nos deixou, agora vocês encontrem um caminho para poder conseguir se salvar da condenação e morte eterna. Não, ele pagou o preço, mas ele tem enviado revelações através da sua palavra em todas as gerações, para que as pessoas possam descobrir os caminhos para poder conseguir escapar da condenação e morte eterna. Se isso foi importante em todas as gerações passadas, quanto mais nesse tempo em que nos aproximamos tremendamente do retorno de Jesus. Nesse tempo em que vemos alguns fenômenos acontecerem à nossa volta. Sabendo, inclusive através da Bíblia, a palavra de Deus, que as forças do mal estão se arregimentando para a última grande batalha entre as forças do bem e do mal. Nossa única salvaguarda nesse tempo desafiador é conseguirmos estar afinados com Deus através da sua palavra. Podermos entender aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. É interessante que há um texto aqui do livro O Grande Conflito, na página 495, onde Ellen White diz o seguinte: as escrituras sagradas são apresentadas ao povo de Deus como a proteção contra a influência de falsos ensinadores e também do poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter o conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram os seus enganos. Deixa eu fazer uma pausa aqui para poder dizer para você. Você já reparou como que ultimamente o inimigo tem tentado lançar descréditos sobre a Bíblia? Até mesmo grandes nomes no meio cristão, evangélico, no mundo, têm dito que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela não pode ser vista de forma tão literal,
que as pessoas não podem olhar para ela como se ela fosse um incontestável. Se ela fosse escrita hoje em dia, muito daquilo que se encontra nela não se encontraria. Afinal de contas, ela representa algumas gerações que já passaram há muito tempo. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia realmente precisa de uma atualização? Esses livros que foram mencionados, ou que foram colocados no contexto da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, representam revelações que o Senhor Deus deu ao seu povo e que são pertinentes ao seu povo até o final dos tempos. Os princípios nela revelados servem para nortear e guiar o seu povo, o povo de Deus, até o final dos tempos. Por isso, de alguma forma, o inimigo tem tentado fazer com que as pessoas se desviem da Bíblia. Se elas não tiverem o conhecimento, serão mais facilmente enganadas. Não é à toa que no próprio capítulo do livro Grande Conflito, intitulado Os Ardis de Satanás, Ellen White também menciona que Satanás ele está trabalhando de forma intensa para tentar ocupar o tempo do professo povo de Deus, para que eles não tenham tempo de estudar a Bíblia e nem de orar, porque então serão facilmente vencidos. E não é exatamente isso que a gente tem visto exatamente nesse tempo mais desafiador. O texto ainda continua. Em breve, o último engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando os seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com a verdadeira que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Santas Escrituras. Amigos, nós não podemos menosprezar o que está diante de nós. Visualizar os grandes milagres que serão operados quando o anticristo chegar. Amigo, se não estivermos alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus, seremos enganados. O próprio Cristo mencionou que se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Quando o Senhor Deus vier, por acaso encontrará o Filho do Homem fé na terra? Foi uma pergunta feita por Jesus. E o texto ainda continua. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva, obedecer a Deus ou aos homens. Meu amigo, na hora em que você tiver que tomar decisões, se você não tiver todos os elementos muito claros diante de você, se você não tiver de forma muito clara o assim diz o Senhor e compreender aquilo que foi mencionado pelas profecias bíblicas, você vai ser enganado. E ela termina dizendo, será que nossos pés estão firmados sobre a rocha imutável da palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Essas perguntas têm que fazer com que nós paremos para poder pensar na nossa história. Tem que fazer com que nós paremos para poder pensar no nosso dia a dia. Estamos nós realmente prontos para aquilo que está por acontecer? Hoje é o tempo de estarmos alinhados com a Bíblia. Hoje é o tempo de gastarmos mais tempo, investir mais tempo com a Bíblia para poder entender esses tempos, para que quando eles acontecerem, a gente possa dizer, eu sabia que aconteceria. E a minha fé está fortalecida, está alicerçada em Cristo e em sua palavra. E então o Espírito Santo nos ajudará a lembrar do que estudamos e ao mesmo tempo a termos o poder necessário para vencer nessa última grande crise. Mas uma pergunta que surge no meu coração é, quando enfrentamos problemas nessa altura, quando pessoas mal intencionadas nos criticam, apontam o dedo, quando tentam fazer com que naufraguemos na fé, a nossa fé fica abalada. Imagine quando a maior crise de todos os tempos surgir. Se hoje não aprendermos a confiar em Deus, como confiaremos nesse tempo tão decisivo? Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa temática e o tema será Selados para o Céu. Antes, entretanto, eu gostaria de fazer uma oração com você. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que nela nós encontramos as informações necessárias para não sermos enganados na última grande crise. Ajuda-nos hoje a gastarmos tempo com ela, a conhecermos os seus princípios e, ao mesmo tempo, a colocarmos a nossa fé firmemente alicerçada sobre a palavra em Cristo Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição
E você?